Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Doutrina e Convênio, seção 68. Essa foi uma revelação dada, a 4 homens aqui que eles queriam saber qual era a vontade do Senhor em respeito a eles, tá bom? Então é uma revelação dada a esses 4 aqui. Eu vou ler o nome deles. Era Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson e William McLean, tá bom? E aqui no próprio cabeçalho da revelação diz assim: embora parte dessas revelações tenham sido dirigidas a esses 4 homens, muito do seu conteúdo se refere a toda a igreja. E aqui também, nessa escritura, o Senhor vai falar que o que ele está dizendo para esses homens é como um padrão para ser aplicado a outras pessoas também, outros elders que seriam ordenados ali para pregar o evangelho. Então vamos lá, o versículo 1 em diante aqui diz o seguinte: meu servo Orson Hyde foi chamado por sua ordenação para proclamar o evangelho eterno, pelo Espírito do Deus vivo, de povo em povo, de terra em terra, nas congregações dos iníquos. Em sua sinagoga, arrazoai com eles, expondo-lhes todas as escrituras. Eis que este é o padrão para todos os que forem ordenados a esse sacerdócio cuja missão, como designada, é sair para pregar. Este é o padrão para eles, que falem como fossem movidos pelo Espírito. Aqui o 3, né? Este é o padrão para eles, que falem como forem movidos pelo Espírito Santo. Então é para eles pregar de acordo com o que o Espírito Santo manifestasse a eles. Então, embora nós tenhamos palestra, o que é para ensinar, tudo isso é movido pelo Espírito que a gente ensina, tá bom? Eu vou ler o versículo 4 aqui, o versículo 4 e o 5, eu acho que é um dos versículos principais aqui da mensagem de hoje, que me tocou bastante, e eu fiz uma pesquisa maior aqui sobre eles, tá bom? Então, falando sobre esses 4 missionários, e o Senhor falou que é um padrão para outros missionários também que seriam ordenados, e não só isso, como o cabeçalho mostra, que é para toda a igreja, tá bom? Então, vamos ver o que diz aqui o versículo 4 e o 5. E tudo o que disserem, quando movido pelo Espírito Santo, será escritura. Será a vontade do Senhor, será a mente do Senhor, será a palavra do Senhor, será a voz do Senhor e o poder de Deus para a salvação. Eis que esta é a promessa do Senhor a vós, ó meus servos. Então, a promessa do Senhor ali é que eles seriam inspirados pelo Espírito Santo a falar, tá bom? E tudo que eles falassem, movido pelo Espírito Santo, se tornariam escritura. Claro que aqui dá para ter um estudo bem amplo sobre isso, né? Eu vou focar nessa parte do que é escritura, tá bom? Que quando a pessoa fala movido pelo Espírito é escritura, conforme menciona aqui, mas ele fala muito mais, ele dá uma definição, o que é ser movido pelo Espírito. O que é ser movido pelo Espírito aqui, ou seja, falar movido pelo Espírito, o que é escritura, ele mesmo dá uma definição aqui dizendo que será a mente do Senhor, é quando a pessoa declara a vontade do Senhor, a mente do Senhor, a palavra do Senhor, né? E será a voz do Senhor e o poder de Deus para a salvação. Então, isso que é ser movido pelo Espírito, falar pelo Espírito. E falar pelo Espírito, então, vira uma escritura. Tudo que é falado por meio do Espírito torna-se escritura, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. As escrituras, o que é a definição de escritura? São palavras escritas ou faladas, né, de acordo com o que nós lemos aqui, por homens santos de Deus, quando movidos pelo Espírito Santo. Bom, existe também as escrituras como o cânone, né? Então, muitas religiões têm cânones diferentes. Por exemplo, os judeus, o cânone deles seria a Torá, né, o Velho Testamento. Eles não utilizam o Novo Testamento. Pelo menos uma boa parte deles não crê no Novo Testamento. Temos também o cânone, para nós, né, para a maioria dos cristãos, seria o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, isso é o cânone. É a palavra de Deus escrita ali, aceitada como a palavra de Deus. E nós, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós cremos como cânone
e que nós chamamos essa palavra cânone como obras padrão. São as escrituras que nós aceitamos como padrão, que são verdadeiras. Nós acreditamos, então, na Bíblia, incluindo aí o Velho e o Novo Testamento, o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênio e Pérola de Grande Valor. Então, esses são as obras padrões da igreja, ou seja, o cânone da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tá bom? Mas conforme a Escritura está mencionando aqui, tudo que é falado pelo Espírito também é Escritura. Então, tem coisas que foram reveladas, que foram inspiradas e faladas e escritas, porém não entraram para o cânone, né? Ou não entraram para a obra padrão da igreja. Por exemplo, nós temos o Jesus o Cristo, né? Que é o testemunho dos apóstolos sobre Jesus Cristo, tá bom? Então, aquilo é uma escritura, porém não está dentro do cânone, tá bom? Uma outra que nós temos também, que foi feita em 1995, se eu não me engano, foi Gordon B. Hinckley, que foi a Proclamação à Família, tá bom? Então, a família ali, ela também, né, ela é uma escritura, porém ela não está dentro do cânone. Acredito eu que um dia, tanto Jesus o Cristo, como a Proclamação à Família e outras coisas possam entrar para o cânone também. Quando isso acontecer, vai ser feito por meio de votação, aceitação ali. A gente estava estudando aqui a seção 67, que falava, inclusive, que aqueles que iriam publicar o livro de mandamentos, doutrina e convênio, iam prestar o seu testemunho. E isso era numa conferência, eles iam levantar a mão e apoiar aquilo como escrituras sagradas, tá bom? Então, quando for incluir aí Jesus o Cristo, a família, a proclamação ao mundo, ou até mesmo, né, o outro, né, que foi feito mais recente, né, que é da restauração, né, proclamação ali, a restauração, também, se entrar para o cânone, vai ser por meio de votação, né, nós apoiaremos da igreja como escrituras essas palavras que foram ditas já como escritura, mas não estão no cânone, tá bom? Então, as escrituras para nós são coisas escritas e também faladas quando movida pelo Espírito, conforme nós falamos aqui. Bom, falando sobre escrituras, eu peguei aqui em João 5, versículo 39, um versículo que eu amo, que Jesus Cristo falou, tá bom? Jesus Cristo diz assim: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aqui, né, esse versículo, muita pessoa entende de uma maneira diferente, mas o que Jesus Cristo está dizendo aqui é assim, né? Nas minhas próprias palavras seria dizer isso. Olha, vocês estão examinando as escrituras porque vocês creem que dentro das escrituras tem a vida eterna. Mas não é assim. As escrituras apontam para mim. É Cristo que nos dá a vida eterna. Então as escrituras testificam de mim. É eu que dou a vida eterna. Então é interessante, né? Tenta ler com esses olhos, né? Então Jesus Cristo disse ali: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É como se ele estivesse falando: vocês estão olhando para as escrituras, pensando que vão ter a vida eterna, mas na verdade elas testificam de mim. Se vocês querem ter a vida eterna, vocês têm que olhar para mim, porque as escrituras testificam de mim. Então, ao estudarmos as escrituras, nós vamos aprender mais sobre Jesus Cristo, ter um relacionamento maior com Cristo. Então, as escrituras testificam de Jesus Cristo. Então eu acho interessante aqui que eles estudavam a escritura pensando que era delas que viriam a vida eterna, mas não é delas, é de Cristo. E as escrituras apontam para Cristo. Eu acho interessante essa escritura. Uma outra coisa que eu queria compartilhar aqui é que Joseph Smith, na época, causou muito alvoroço porque ele abriu o cânone, né? Na época de Joseph Smith, muito se falava sobre solo escritura. Até hoje fala, né? E quando os que falam solo escritura, significa somente a Bíblia, tá bom? Mas Joseph Smith, ele abriu o cânone, né? E aí muitos não gostaram disso. Ele abriu o cânone quando ele trouxe ali a revelação, né? Por exemplo, o livro de mandamentos, né? Doutrina e Convênio.
Então ele estava abrindo o cânone, dizendo que Deus estava mandando revelação de novo na Terra. E essas revelações estão registradas em Doutrina e Convênio. Também, quando ele traduziu o livro de Mórmon, também muitos interpretaram como se ele estivesse abrindo o cânone, né? Abrindo as escrituras, acrescentando mais. Então, muitos não gostaram ali, tá bom? Então, é uma das coisas que aconteceu. Bom, falando sobre as escrituras, eu queria compartilhar também que o Espírito Santo, ele personaliza as escrituras para nós. Ele fala de uma maneira íntima no nosso coração sobre aquela escritura, de maneira que nós possamos ter interpretações diferentes. Em determinada época de nossa vida, aquela escritura pode significar algo diferente para nós, porque o Espírito Santo fala ao nosso coração, tá bom? Então ele personaliza aí as escrituras. Outra coisa que eu queria compartilhar, já que eu falei que ele personaliza as escrituras, tem uma escritura lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que também eu acredito que muitos interpretam de uma maneira diferente ali essa escritura. Eu gostaria de compartilhar algo sobre essa escritura. Então, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falam inspirado pelo Espírito Santo. Então, alguns, né, interpretam aqui essa escritura quando fala que nenhuma escritura ou nenhuma profecia das escrituras é de particular interpretação. Alguns falam, tá vendo? Não pode interpretar a Bíblia de várias maneiras. Na verdade, as escrituras têm várias camadas e são vários significados. Às vezes existem significados profundos por dentro de uma parábola, né? No que o Salvador quis compartilhar, tá bom? Então, dentro da Escritura, a gente consegue tirar vários ensinamentos e várias interpretações ali, sim, de uma única Escritura, tá bom? Aqui, quando fala que nenhuma Escritura é de particular interpretação, né, a gente tem que pegar a origem da palavra aqui. A palavra, por exemplo, interpretação significa origem, tá bom? Então, nenhuma escritura, o que Pedro está falando aqui é que nenhuma escritura da profecia ela foi feita por homem, ou pela vontade de homem, mas foi feita por Deus, pela inspiração de Deus. É isso que Pedro está colocando aqui. Que a origem dessa escritura, ou seja, de particular interpretação, a origem dela é Deus e não o homem. É isso que Pedro está colocando aqui, tá bom? Vou deixar algumas explicações aí na descrição do vídeo. Vamos dar seguimento aqui no restante aqui dos versículos, tá bom? A gente parou aqui no versículo 5, vamos ler do versículo 6, vamos ver se a gente consegue chegar até o versículo 12 aqui. Aqui é o Senhor falando, né, sobre a missão deles, de pregar o evangelho, tá bom? Então vamos lá. Versículo 6 em diante diz assim: portanto, tem bom ânimo e não temais, porque eu, o Senhor, estou convosco e ficarei ao vosso lado. E testificareis de mim, Jesus Cristo, que eu sou o Filho do Deus vivo. E eu fui, e eu sou, e eu virei. Versículo 7 em diante aqui, ó. Esta é a palavra do Senhor a ti, meu servo Orson Hyde, e também a meu servo Luke Johnson, e a meu servo Lyman Johnson, e a meu servo William McLean, e a todos os elders fiéis da igreja. Ide por todo o mundo, pregai a toda criatura, agindo pela autoridade que eu vos dei, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crer e for batizado será salvo. E quem crê, e quem não crê será condenado. E aquele que crê será abençoado com sinais que se seguem, sim, como está escrito. Aqui então fala que aqueles que creem, ou seja, aqueles que creem e são batizados, eles vão ser abençoados com alguns sinais que estão escritos. Nós podemos interpretar isso aqui conforme Marcos, capítulo 16, versículo 17, que fala: os sinais seguem os que creem, né, em seu nome curariam outras pessoas, pegariam em serpente.
né, tem todo esse versículo, que é Marcos 16, versículo 17, tá bom? Mas outra interpretação também de como está escrito, que ele está falando dos sinais, vão ser abençoados pelos sinais, tá bom? Eles vão reconhecer os sinais da vinda de Cristo. Então vamos ver o versículo 11 aqui falando sobre esses sinais. E vós será dado a conhecer os sinais dos tempos e o sinal da vinda do Filho do Homem. Então, os sinais do tempo aqui, os sinais da vinda do Filho do Homem, seria dado àqueles que fossem batizados, que creram e foram batizados, tá bom? Então, isso possa ter uma interpretação de que, ao a pessoa ser batizada, ela vai ser instruída pelos líderes da igreja. Os presidentes da igreja, na conferência, eles podem estar falando sobre sinais da segunda vinda que surgirão. E aí, então, a gente vai poder estar mais antenado, sabendo quais são esses sinais e nos preparar melhor para a segunda vinda de Cristo, tá bom? Aqui também falou, né, sobre o sinal da vinda do Filho do Homem. Existe um sinal falando da vinda do Filho do Homem que está profetizado pelo próprio Cristo, né? Lá em Mateus 24:30, diz assim: E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Esse sinal do Filho do Homem, ninguém sabe ainda o que é, tá bom? Que é o sinal do Filho do Homem, né? Da vinda de Cristo. Anteriormente, ele já falou aqui, né, em Mateus 24, que o sol vai escurecer, né? Ele fala vários outros sinais aqui, e aí ele fala desse sinal da vinda do Filho do Homem. Nós não sabemos com certeza, né, o que seria. Um palpite poderia ser, por exemplo, uma estrela, um surgimento de uma nova estrela. Poderia ser porque foi o sinal, né, do nascimento de Jesus Cristo, tá bom? E também nas Américas, né, surgiu uma nova estrela quando Cristo nasceu também. Então, poderia ser uma nova estrela, algo que vai... A certeza é que esse sinal vai ser dado no céu, porque o versículo fala sobre isso. E talvez o sinal seja o próprio Cristo vindo em poder e grande glória. Mas quando fala que é sinal, talvez seja algo que está anunciando a vinda de Cristo, tá bom? Vamos ver aqui, ó, em Mateus 24, versículo 30, então diz, ó, e então aparecerá no céu, então é no céu, o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, ou seja, o próprio Cristo. Então, esse sinal ele vai ser visível para todas as nações, todos verão. Não vai ser algo tímido, né? Vai ser algo grandioso que vai acontecer ali. Vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, né? Então, esse é um dos sinais aí que vai aparecer na segunda vinda de Cristo, sendo ele vindo também ali nas próprias nuvens. Finalizar nosso estudo de hoje aqui na seção 68, versículo 12. E diz assim: além dos que crerem e forem batizados, ficarem sabendo desses sinais que vai ser anunciado, tá bom? Também uma outra bênção que é mencionada aqui, aos que crerem e são batizados, está aqui no 68, versículo 12. E vós será dado o poder de selar para toda a vida eterna todos aqueles que têm o Pai, vou ler de novo, versículo 12. E a vós será dado o poder de selar para a vida eterna todos aqueles que quem o Pai testemunhar. Então, está falando do poder selador. O poder selador ele é usado dentro do templo para unir, né, as famílias para sempre, para fazer convênios com o Senhor, selando as pessoas ao céu. E aqui fala, né, algo bem interessante para quem já participou das ordenanças do templo, fala que a quem o Pai testemunhar. E nessas ordenanças, né, realmente é dita que é perante Deus, né, anjos e essas testemunhas que estão assistindo ali, que é feita essas ordenanças. Então, eu acho bem interessante isso. Então, são as bênçãos, né, daqueles que creem no Senhor. Eles vão receber as ordenanças por esse poder selador e também vão saber com antecedência sobre os sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. Tá bom? Então, é essa a mensagem que nós compartilhamos hoje em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.